Pessoal, bom dia. Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia cheio da presença do Senhor, que Ele venha sobre essa live com a tua presença, trazendo um renovo para a nossa vida, que Ele traga um renovo mesmo, um renovo físico, um renovo emocional, um renovo espiritual, que Ele abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, quebrante o nosso coração para que nós estejamos sensíveis ao falar dele, ao agir, que ele venha mesmo sobre essa live, que seja o mover dele, falar dele. Senhor, o Senhor tem liberdade aqui. Glória a Deus por mais um dia, por mais um milagre da vida. Que bom estarmos juntos aqui nessa manhã, nessa live. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida de cada um. Como é bom começarmos o dia já juntos nesse propósito, né? De conhecer mais quem Deus é, de ler a sua palavra, de ouvir o teu agir. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, vem viver esse propósito conosco. Se você sente que tem alguém que está sofrendo nessa manhã, que está com o coração angustiado, manda essa live para essa pessoa, que essa live vai ser para essa pessoa que está se sentindo abatido, que está se sentindo fraco, que está se sentindo triste, que está se sentindo ansioso, com o coração perturbado. O texto hoje nós vamos ler muito, o Senhor vai falar muito sobre isso conosco. Então já encaminha essa live para essa pessoa, para que ela viva esse direcionamento de Deus conosco. Amém? Como é bom estarmos vivos mais um dia, com saúde, que sejamos gratos por isso. Sou muito grata pela vida de cada um de vocês, espero que vocês estejam bem, mas eu sei que nem todo dia nós acordamos bem dispostos, animados, né, gente? Nem todo dia. Tem dias que a gente vai acordar querendo vencer o mundo, querendo fazer tudo. Se te mandarem pro outro lado do mundo, você vai correndo. Tamanha a sua animação de vencer, tamanha a sua animação de fazer acontecer. Tem dia que você já acorda e já pega a sua Bíblia e já começa a orar e já começa a agradecer e pular e feliz e vai pro trabalho e espalha sorrisos, espalha palavras doces, palavras boas, palavras de vitória. Tem dia que ninguém te segura, mas existem os dias não tão bons. E nós nem sempre falamos sobre esses dias não tão bons. Às vezes não aconteceu nada. Às vezes você está passando sim por um momento. Às vezes você está passando por um luto. Às vezes você está passando por uma enfermidade. Às vezes você está passando por um deserto na sua vida nessa manhã. E aí você fala, eu tenho motivo, a sua alma tem se abatido tanto. Ou talvez não. Talvez aparentemente não esteja acontecendo nada de diferente na sua vida para sua alma se abater. E você acorda meio estranho, você acorda meio para baixo, você acorda um pouco sem energia, você acorda mais ansioso, mais preocupado. Tantas são as nossas obrigações, tantas são as nossas preocupações, tantas são as nossas angústias, às vezes existenciais, né? E quantas vezes nós pegamos esse sentimento, não damos nomes a eles, não damos espaço e colocamos ele ali num lugar escondido no nosso peito e vamos encarar a vida, né? Afinal, a vida não para. A vida não para pra gente poder sentir todas as coisas. Quem dera fosse assim, né, gente? Hoje eu não tô bem, pai, me deixa quieta aqui, o mundo vai passar, mas eu só vou ficar aqui. Mas não é assim, a vida não para. A gente precisa encarar esses sentimentos de frente. A gente precisa encarar essas angústias de frente. Mas a gente precisa entender que nem todo dia é bom. Nem todo dia vai ser fácil. Nem todo dia você vai estar feliz e alegre, querendo vencer todas as estações da sua vida. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você só não pode parar. Não é tempo da gente parar.
Não é tempo da gente parar. Enquanto eu orava antes de começar a live, eu pedi, Senhor, me dá um direcionamento, uma palavra que seja. E Ele falou repetidas vezes, não desanima, não desanima, não desanima. Eu sei que tem tantas pessoas que estão querendo desanimar nessa manhã. Eu sei que tem tantas pessoas nessa manhã que estão desanimadas. Enfim, por diversos motivos. Mas o Senhor nos fala, não desanima. Ele fala comigo, né? Então, não desanima. Essa é a nossa palavra para essa manhã. E hoje nós vamos ler um capítulo muito conhecido na Bíblia. Eu amo esse capítulo. Ele vem como um bálsamo mesmo para o nosso coração e nos relembra de quem Deus é, né? De que além de Senhor e Salvador, Deus é Pai. E Ele quer trazer um renovo para a nossa alma. Mas eu quero começar lendo Salmos 139. Eu já li esse salmo aqui. E, gente, às vezes eu vou repetir os salmos mesmo, os provérbios mesmo. Porque a gente se esquece facilmente das coisas importantes na nossa vida. Vocês já perceberam isso? A nossa mente, ela é muito seletiva. O nosso inconsciente é muito seletivo. Às vezes você passou por um momento muito ruim, às vezes no seu passado, às vezes num relacionamento, enfim. Só que sua mente só vai fazer você se lembrar dos momentos bons. Porque a nossa mente, ela é seletiva. Ela em alguns momentos vai esquecer de todo o sofrimento, de todas as coisas ruins e vai lembrar só das coisas boas. Então, muitas vezes é assim. Ela vai trazer sentimentos, pensamentos não tão importantes e aí, o que você vai fazer? Você vai esquecer, você vai tirar os seus olhos daquilo que verdadeiramente importa. Então, a palavra de Deus, gente, ela tem que ser repetida diariamente para a nossa mente absorver. A gente tem que repetir diariamente para que o nosso inconsciente, a nossa alma se alimente dela. Amém? Então, Salmo 139 é um dos meus salmos preferidos e ele é maravilhoso. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe percebes meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, Tu já conhecestes inteiramente, Senhor. Gente, esse salmo é maravilhoso. Sabe por quê? Em tantos momentos a gente fala assim, Senhor, parece que você sumiu. Parece que você escondeu de mim. Parece que você se esqueceu de mim. Em quantos momentos você se sente sozinho? Você fala e parece que não é ouvido, né? Em quantos momentos? E esse salmo nos mostra de que o Senhor nos sonda. A oração, muitas vezes, quando a oração sai da nossa boca, o Senhor já nos sondou por inteiro. O Senhor nos sondou por inteiro. Por isso que Ele não quer que a gente entre em uma comunhão com Ele por palavras soltas, ou porque eu tenho que fazer por uma obrigação diária, sabe? O falar por falar, o orar por orar. Não, mas estar ali na presença, como uma comunhão. Porque, deixa eu te falar, você pode esconder, tentar mentir para você, para as outras pessoas, mas você não esconde e não é capaz de mentir nada para o Senhor, que já conhece todos os seus passos e todos os seus caminhos. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já a conhecestes inteiramente. Então o Senhor nos conhece por inteiro. Às vezes você acordou e está se sentindo sozinho. Deixa eu te falar, tem alguém que te conhece por inteiro. Tu me cercas por detrás e por de frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. A nossa mente humana, ela não é capaz de compreender tamanha grandeza de alguém assim. Não é capaz de compreender tamanha grandeza de um Deus
onipresente, onisciente. Mas a gente precisa tomar posse e sermos capazes de declarar: ei, eu sei que o Senhor está aqui. Tu me sondas e me conheces. Vá onde eu não posso ir, Senhor. Entra onde eu não posso entrar. Me guia no caminho que o Senhor quer que seja guiado. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. São luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Então, gente, esse salmo é maravilhoso. Ele fala: o Senhor te conhece desde o ventre, Ele te teceu no ventre da sua mãe. Então, às vezes você fala assim: não tem ninguém que me conhece bem, todo mundo já desistiu de mim. O Senhor te conhece no seu mais íntimo ser. Isso é lindo, né? Mesmo que você esteja passando por uma fase sombria da sua vida, que parece que você não consegue ver a luz no fim do túnel, o Senhor é a luz do fim do túnel. O Senhor é o que traz luz para os dias escuros, traz luz para os pensamentos obscuros, traz luz para a vida de luta. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Então o Senhor não te fez de qualquer jeito. O Senhor não te fez para ser qualquer pessoa. Não, Ele te fez de modo admirável, de modo especial. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Foca nesse versículo. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Então os nossos dias já foram escritos pelo Senhor. O Senhor já sabe toda a nossa história. E quantas vezes nós ainda andamos preocupados, frustrados, ansiosos, questionando os desígnios de Deus, questionando os nãos de Deus, questionando as portas fechadas de Deus, questionando a repreensão de Deus, quando muitas vezes Ele está nos livrando de algo lá na frente. Quando muitas vezes Ele está nos preparando para a nova fase que Ele vai nos entregar. Ele está nos preparando para a gente viver o nosso propósito, para a gente amadurecer na nossa fé, para a gente viver a presença dEle. Então o Senhor conhece todos os nossos dias. Todos. Não é o dia de amanhã, são todos. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Isso aqui é lindo, sabe por quê? Às vezes a gente entra no momento de oração com Deus só para falar, só para pedir, só para questionar. Quando a gente tem que falar: Senhor, eu quero te ouvir. Os teus pensamentos, o teu falar é precioso para mim. Eu preciso do teu direcionamento. Se eu os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afasta de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra si. Acaso não odeia os que te odeiam, Senhor? E não detesta os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, prova-me.
e conhece as minhas inquietações. Vê em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Glória a Deus. Esse foi o Salmo 139. Um salmo muito poderoso, que quando a gente começar a esquecer sobre quem nós somos, se estamos sozinhos, leia Salmo 139. O Senhor te conhece no seu mais íntimo ser. O Senhor já sabe todos os seus caminhos, todos os seus dias, né? Peça para que Ele sonde o seu coração, sonde as suas inquietações. Isso é lindo demais, te prove. Em tantos momentos, e esse Salmo 139 vai falar muito conosco agora, no capítulo que a gente vai ler, capítulo 4 da carta aos Filipenses. Então, se você está com sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Se é a sua primeira vez na live, vem conosco. Você não vai se sentir perdido. Eu vou contextualizando o tempo todo, explicando para vocês. Então, pode continuar aqui. Nós estamos lendo juntos a carta aos Filipenses. Hoje nós terminamos a carta aos Filipenses. Uma carta riquíssima, abençoada. E esse capítulo é um dos mais conhecidos. Então, fica aqui com a gente. Capítulo 4. Mas nós lemos o Salmo 139, que fala tanto aos nossos corações sobre esse capítulo, né? Em tantos momentos, a gente vai aprendendo que para tudo nessa vida existe um propósito, até mesmo para os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos têm um propósito. Sejam eles bons ou sejam eles ruins. Afinal de contas, imagina só se a sua vida aqui na Terra fosse somente de dias bons, somente de sentimentos bons. Tudo desse certo para você, tudo. Você não precisaria passar por conflito nenhum. Como você seria lapidado? Como você seria moldado? Como você seria transformado? Como você seria? Nós sabemos que nessa vida nós teremos aflições. Nós não estamos aqui em busca de sermos perfeitos, não. Mas em busca daquele que é perfeito. Nós estamos aqui em busca de agradar, de conhecer a nossa identidade em Cristo, né? Então, como é importante a gente tomar posse dessa identidade. O apóstolo Paulo começa esse capítulo, só contextualizando um pouquinho. Essa carta aos Filipenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para aquela igreja de Filipos, né? E ontem ele falou muito sobre como ele foi transformado. Aquilo que para ele antes fazia sentido passa a não fazer tanto sentido mais assim, né? Então ele fala, olha, o que para mim antes, né, era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Tamanha foi a transformação que ele viveu. Ele ainda fala, não pensem que eu ainda cheguei no alvo. Porque não tem. Se você se sente pronto para tudo, se você se sente perfeito, se você sente que já não tem mais o que fazer, peça que o Senhor te coloque agora no seu coração, sabe? Quebrando seu coração e te mostre. Porque nós sempre precisamos de uma transformação, nós sempre precisamos ser conduzidos por mais um caminho, por mais um direcionamento. Amém? Então, o capítulo 4 da carta aos Filipenses começa assim. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Então, a gente já falou sobre isso, mas a cada palavra do apóstolo Paulo mostra o quanto essa igreja era especial para ele. Era muito especial para ele. E isso nos ensina muito sobre como os propósitos de Deus são muito maiores que os nossos, né? Que eu falei para vocês, mas essa igreja de Filipos não estava nos planos do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele tinha um sonho de começar um ministério na Ásia. E aí o Senhor o envia para Filipos, que é na Europa, para essa região. Então, quantas vezes, às vezes a gente está imaginando um lugar, a gente está imaginando uma pessoa, a gente está imaginando uma situação, um emprego que a gente acha que vai ser dos nossos sonhos, que é tudo que a gente precisa.
E aí o Senhor vai e nos converte, assim, sabe? Fala, ei, não é isso que eu quero pra você. Tem algo muito maior. Você acha que isso é bom? Você acha. Mas tem algo muito maior. E como nós precisamos sermos obedientes, né? E o apóstolo Paulo foi obediente. E ele amou tanto essa igreja. Foi uma das igrejas que mais acolheu ele. Foi uma das igrejas que mais abraçou a causa. Que mais espalhou o evangelho. Que mais cuidou do apóstolo Paulo. Então ele tem uma gratidão tão grande por essas pessoas. Porque a igreja são as pessoas. Né? Ele tem uma gratidão tão grande. Então, quantas vezes na nossa vida a gente não abre os olhos e não experimenta o melhor de Deus porque a gente está só focado no que a gente quer, no que a gente espera. Imagina se o apóstolo Paulo fosse para esse lugar frustrado, porque não deu certo, porque ele queria ir para outra região, porque ele queria ir para outro lugar e já chegasse murmurando. Não, ele foi de coração aberto. Ele entendeu, se o Senhor me enviou para esse lugar, é porque é para esse lugar que eu preciso ir. E quantas vezes na nossa vida é assim? A gente não contempla o lugar que a gente está no momento. A gente não consegue, sabe, perceber as bênçãos do Senhor a cada lugar. Quantas pessoas estão ali em volta que muitas vezes precisam da tua presença? Quantas pessoas estão ali ao seu redor que precisam muitas vezes do teu direcionamento, do teu falar, do teu agir? Ou você tem precisado dessas pessoas? Só que você tá tão assim, cheia das suas vontades, dos seus pensamentos, da sua vida ideal, porque a gente idealiza a vida que a gente quer, né? A gente idealiza. E aí quando o Senhor vai nos direcionando para o caminho dele, a gente perde isso de vista, a gente não aproveita o lugar que o Senhor nos coloca. Então, o apóstolo Paulo está nos mostrando, né, como precisamos ser gratos também pelas pessoas que estão ao nosso redor. E aqui ele faz uma exortação, gente, a duas pessoas. Olha só que vergonha. Olha só que vergonha. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os teus nomes estão no livro da vida. Eles, aqui, né, os teólogos falam que essas duas mulheres eram mulheres muito amadas pelo apóstolo Paulo e aparentemente ajudaram muito ele na implementação dessa igreja. Mas elas estavam causando desordem. Elas estavam brigando entre si, causando uma separação na igreja. Agora a gente olha e pensa, que vergonha, o seu nome está na Bíblia porque você está causando desordem na vida das outras pessoas. Eu fiquei lendo isso e eu falei, gente, imagina. A pessoa era aparentemente o apóstolo Paulo fala aqui, olha, os seus nomes estão no livro da vida. Então elas são amadas pelo Senhor, elas fazem parte de tudo isso, mas o nome delas foi para a Bíblia, como um momento de exortação do apóstolo Paulo, tamanha era o conflito que eles estavam causando aqui na igreja. Então assim, será como nós estamos sendo vistos pelas outras pessoas? Será como que nós estamos sendo tocados? Como nós estamos tocando as outras pessoas? Será que quando as pessoas olham para vocês, ela olha pra gente, vê alguém que só causa conflito, que só causa discórdia, que fica causando separação, uma pessoa sem domínio próprio, uma pessoa explosiva, uma pessoa, sabe, arrogante? Porque, gente, como será que você tá sendo para as outras pessoas também? Às vezes a gente busca, né? Só que as pessoas sejam algo pra gente. Só que as pessoas façam algo pra gente. A gente pede, Senhor, coloque pessoas boas no meu caminho, pessoas pacientes, pessoas doces. E aí, quando a gente vai olhar pra pessoa que pede isso, a pessoa é arrogante, a pessoa maltrata as outras pessoas, não tem um pingo de paciência com as outras pessoas, causa discórdia dentro de casa, às vezes fora de casa é uma coisa, dentro de casa é outra coisa. Gente, você é quem você é
dentro da sua casa, o seu mais íntimo ser é quem você é, com as pessoas que estão ali diariamente, com as pessoas que você tá todo dia, na sua vida, no seu trabalho, esse é quem você verdadeiramente é. Então não adianta ser uma pessoa boa, eu ser alguém aqui, e chegar e entrar dentro de casa e maltratar as pessoas que estão ao meu redor, não ter paciência, ser uma pessoa preguiçosa, não querer fazer nada, ser arrogante com as pessoas que chegam até mim. Então, assim, o que adianta? Seja a parte boa de todos os lugares. Quando a gente entende o poder, a misericórdia, o amor de Deus, isso nos quebranta num tanto que fala: quem sou eu? Quem sou eu para ser uma pessoa ruim com os outros? E deixa eu te falar, não são pessoas não crentes, não. A maioria das vezes são pessoas que se dizem que creem, né? Que se dizem crentes. São pessoas mesmo que dentro da igreja é uma coisa, fora de casa é uma coisa, com as pessoas é doce, e dentro de casa é uma pessoa completamente diferente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aqui entra agora a outra parte dessa carta. A última parte é uma das partes mais conhecidas. E é quando o Senhor traz um renovo para a nossa alma. E Ele fala: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Então, o que Ele está falando aqui? Alegrem-se e seja a amabilidade. O que é amabilidade? É o poder que você tem de amar os outros, de ser paciente, de acolher. Seja a sua amabilidade conhecida por todos, e não a sua arrogância, sua prepotência, sua falta de paciência. A sua amabilidade. Que as pessoas te reconheçam e falam: nossa, como aquela pessoa é boa de coração, sabe? Pelas suas atitudes. Porque nós não somos capazes de ver o coração da outra pessoa. Você olha para a pessoa e você é capaz de ver o coração dela? Não. Mas nós somos capazes de ver as atitudes, de ver o exemplo que a pessoa está dando. Então, que as pessoas reconheçam na nossa vida a nossa capacidade de amar. Que o Senhor nos entrega, porque o Senhor nos ama primeiro. Então, alegrem-se. Alegrem-se. Não andem, aí essa parte é a mais conhecida, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Como isso é difícil no tempo de hoje, né, gente? Como isso é difícil. Se eu perguntar aqui na live, tem alguém aqui que nunca teve ansiedade? Tem alguém aqui que bate no peito e fala: eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu nunca sofri desse mal. Provavelmente, se tiverem, né, 2, 3 pessoas, 4, 5, vai ser uma bênção. Mas a maioria das pessoas tem experimentado esse sentimento que abate tanto a nossa alma. E aí a gente se questiona quando a gente lê esse versículo, fala: não andem ansiosos por coisa alguma. E a gente vai falar assim: Senhor, como não andar ansioso por coisa alguma? Justamente porque o Senhor está querendo nos mostrar e nos levar para um outro ponto de vista. A gente tem olhado só para aquilo que a gente não tem controle. Só como se fosse uma coisa ruim. Por que é ansiedade? O que é ansiedade? É quando você não consegue controlar alguma situação. Você fica tão focado naquele futuro, você fica tão focado no que ainda não aconteceu, que antes mesmo daquilo acontecer, aquilo já toma conta de você, não é? Tantas vezes a ansiedade te paralisa. Os medos te paralisam. E a nossa mente, gente, ela mente pra gente o tempo todo. A nossa mente mente. Então, por que será que a gente dá tanta voz pros nossos pensamentos? E eu sempre
questionei isso muito a Deus. Vou ser muito sincera com vocês. Quando eu tinha 18 anos, 18 para 19, eu fui diagnosticada pela primeira vez com síndrome do pânico. Nunca, gente, sabia o que era isso, não. Não sabia o que era isso. Nunca tinha vivido nada parecido na minha vida. Nada. E sabe como foi minha primeira crise de pânico? Nunca tinha tido nada parecido. Eu tava dirigindo. Tava indo trabalhar, como todos os dias eu fazia. E eu lembro certinho o lugar, a rádio, tudo que tava tocando, tudo que tava acontecendo. Mas naquele momento o meu mundo caiu. Tudo ficou preto, sabe? E eu achei que eu tava morrendo. Algo tomou conta de mim, um sentimento muito ruim. E eu não sabia o que era, eu nunca tinha vivido aquilo. Eu não conseguia acelerar o carro, frear, não conseguia parar. E era um horário de pico, eu tava indo trabalhar 12:30, pensa, na porta de uma escola. E o pessoal buzinando. E a minha mente paralisada no tempo. Até que eu consegui estacionar, mas assim, foram dias sombrios. Dias não, foi uma fase. Foi um ano muito difícil pra mim. Foi quase um ano sem conseguir dormir, assim. Não conseguia dormir, não dormia, não gostava de sair de casa, não queria sair de casa. E aí eu lembro que eu trabalhava, fazia faculdade na época. Eu ia pra faculdade chorando tantas vezes. E aí às vezes eu tava dentro da sala de aula, eu tinha que sair pra ir pro banheiro. Foi um ano muito difícil, gente, muito difícil. E naquela época eu ainda não era convertida. Não era convertida, sabe? Então foi mais difícil ainda, foi muito pesado pra mim. Porque era como se eu não visse luz no fim do túnel, sabe? Eu não tinha esse conhecimento de quem Deus verdadeiramente era. De como Ele podia aliviar o meu coração. Então, o tempo foi passando, eu procurei ajuda. Por isso eu falo, procurem ajuda também, né? Eu procurei ajuda e fiz o tratamento e melhorei. E a verdade que tantas vezes a gente esquece, gente. Esquece dos sentimentos ruins. Então, naquele momento, hoje, eu percebo que o Senhor estava me chamando para algo maior. Hoje eu percebo que o Senhor, naquele momento de ansiedade, Ele não estava querendo me punir. Ele não estava querendo me fazer sofrer. Ele estava querendo me fazer enxergar a vida de um outro ponto de vista. Eu lembro que a partir daquele ano existe uma Isabela antes e uma Isabela depois. Completamente diferente. Eu comecei a ver o mundo com outro olhar. Um olhar mais preocupado. Um olhar mais de cautela, sim. Mas um olhar também de quebrantamento, vou falar para vocês. Eu conseguia reconhecer os momentos bons da minha vida. A cada dia que eu acordava e que eu tava bem, que eu sentia o meu coração em paz, como eu agradecia. Falava, meu Deus, como é bom sentir essa paz. Como é bom, né? E aí logo depois o Senhor me levou para um outro lugar. Para um outro deserto. Para uma fase um pouco mais difícil, né? Então eu percebo que Ele estava me preparando, sabe? Me preparando. E aí Ele foi e me levou para um outro deserto. A partir daquele deserto eu recebi outra vitória. Fui curada, eu realmente adoeci, mas não foi pelas crises nem nada. Foi algo físico também. Foi algo físico mesmo. Eu fui curada. E aí eu lembro que depois daquilo, gente, eu queria abraçar o mundo. Eu queria correr e falar tudo que eu não fiz na minha vida, eu vou fazer. Mas não era pro mal. Eu tinha acabado de me converter. Então eu queria fazer o que fosse pra
sabe? Levar a palavra de Deus, trabalhar para fazer tudo, gente. O meu intuito era bom. O meu intuito era bom. Só que eu não perguntei a Deus, Senhor, eu consigo? Eu tô pronta? Não, eu só fui. Encarei e fui fazer com as minhas próprias mãos, sabe? E eu já tinha convertido, já conhecia quem Deus era. E quem que bateu na minha porta de novo? Bateu não, deu um chute e entrou pela minha vida. A síndrome do pânico. Ela entrou pela minha vida de uma forma mais avassaladora do que antes. Mais avassaladora do que antes. Por que eu tô contando isso pra vocês, gente? Porque eu sei que muitas pessoas passam por isso e às vezes você fala, não tem jeito. E deixa eu te falar, tem jeito. Não desanima. Eu tô contando um pouquinho, bem resumido de tudo que eu vivi, para que você também não desanime daí. Então, a síndrome do pânico entrou mais uma vez pela porta e, detalhe, eu já conhecia quem Deus era. Então eu comecei a sentir uma culpa muito grande no meu peito. Senhor, por que eu tô passando por tudo isso? Será que é falta de fé? Eu questionei. Será que é falta de fé? O que eu tenho feito de errado? O que eu tenho feito de errado? E aí eu vivi uma transformação do Senhor naquele momento tão difícil. Porque quando a gente experimenta esses sentimentos, gente, ninguém consegue sentir pra gente. Pode ser que a gente esteja em uma multidão de pessoas, né? Acontece que a gente pode estar na multidão de pessoas, a gente se sente sozinho. E esse sentimento, ele toma conta da gente, a gente tá ali sozinho, né? Então, o Senhor me levou para um outro lugar. De que a ansiedade, ela também pode ser uma bênção na nossa vida. E aí você vai falar assim, Isabela, como assim? Que bobeira é essa que você tá falando que a ansiedade pode ser uma bênção? Continua ouvindo, gente. Por quê? Que a ansiedade pode ser uma bênção e Ele transformou isso na minha vida e me fez enxergar com esse olhar. Porque naquele momento, mais do que nunca, eu tive um coração quebrantado. Eu entendi que aquele momento o Senhor estava me convidando para viver uma nova fase com Ele. Uma nova fase que só um coração quebrantado era capaz de experimentar. Ele estava me convidando para a oração. Ele estava me convidando para a entrega de corpo, alma e espírito para Ele. Entende? Então todo sentimento que muitas vezes a gente não sabe dar nomes, eu aprendi a dar nomes aos meus sentimentos. Eu aprendi a olhar o meu sentimento de frente, a olhar a ansiedade, a olhar o medo de frente e falar, ei, você não vai me vencer dessa vez. Antes ela me paralisava. Só de pensar em ter medo, eu tinha medo. Só de pensar em ter ansiedade, eu tinha ansiedade. É isso que acontece muitas vezes, não é? A gente se paralisa por quê? Porque o medo começa a nos paralisar antes mesmo do sentimento vir. Então, o Senhor me convidou a dar nomes aos meus sentimentos. O que você tem sentido? Fala comigo. Ele me dizia isso, fala comigo. O que você tem sentido? E aí, gente, eu até encontrei um caderninho que eu escrevia. Eu falo que eu tava parecendo Davi aqui. No ano, assim, se eu pegar e ler pra vocês, parecia que eu tava escrevendo vários salmos, sabe? E eu falava, olha só, fui dormir angustiada e sem saber muito bem o porquê. Estou exatamente onde eu deveria estar e Deus vem me dando sinais claros disso. Aí eu começo a falar, a abrir o meu coração pro Senhor, sabe? Eu escrevia tudo. Eu falo, dava uns salmos aqui, porque eu começo meu coração angustiado, começo a desabafar com o Senhor com o coração angustiado e acabo falando,
mas eu sei o quanto o Senhor tem sido bom para mim, o quanto Ele tem sido meu sustento. E então, gente, muitas vezes esses sentimentos que nos assombram, esses sentimentos que nós não conseguimos dar nomes, eles estão trazendo um convite de oração, um convite de entrega para o Senhor, sabe? Então, a cada momento que o Senhor vem e falava ao meu coração, filha, eu estou contigo. E mesmo eu sabendo que Ele estava comigo, eu me sentia sozinha, mas eu tomava posse, eu falava, o Senhor me pediu para não andar ansioso com coisa alguma. A ansiedade pode estar mentindo para mim, pode estar falando coisas para mim, mas eu acredito no que Deus fala comigo. Eu acredito no que Deus tem dito, no que Deus tem feito, e não no que o medo tem falado. Entende? Então por isso que Ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. Então a cada ansiedade, a cada sentimento ruim, o Senhor nos convida à súplica, à oração sincera, à oração de coração aberto, sabe? A ser vulnerável. Não tenha medo de ser vulnerável com o Senhor. Não tenha medo de se abrir para o Senhor. Não tenha medo de dar nome aos seus sentimentos para o Senhor. Não precisamos, gente, fingir falsas aparências para o Senhor, porque Ele conhece no mais íntimo do nosso ser. Ele não vai achar que você é uma pessoa ingrata. Ele não vai achar que você é uma pessoa fraca. Não. É na sua fraqueza que Ele se faz forte. Então são nesses momentos que Ele quer vir ao nosso encontro, entende? E Ele fala, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, quanto nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que verdadeiramente importa. Por que que a nossa sociedade anda tão ansiosa? Porque ela está perdendo de vista o que verdadeiramente importa nessa vida. Entende? A gente está perdendo de vista o que verdadeiramente importa. E se a gente perder de vista o que verdadeiramente importa, a gente vai correr a maratona da vida sem saber para onde a gente está indo. A gente vai ficar exausto. A gente vai ficar cansado. Se a gente não contemplar o momento que a gente está vivendo agora, a gente não vai conseguir chegar na próxima fase. Então o Senhor, a cada manhã, Ele quer trazer um renovo para a nossa vida. Ele não se importa com a forma como você entra. Então Ele não se importa se você está numa fase difícil, se você está passando por um momento difícil, um momento de dor, de angústia. Ele não se importa. Ele se importa com o que você vai fazer a partir disso. Esse deserto que você está passando é lugar só de passagem. É lugar só de passagem. Então, eu passei sim por aquilo e parecia que não ia ter fim. Eu lembro que um dia foi como se fosse um ano assim, sabe? Os minutos, os segundos, eles não passavam. Não passavam. Não passavam. Então hoje eu consigo ter uma gratidão tão grande aos dias que eu tô bem. Hoje eu consigo ter uma gratidão tão grande de onde o Senhor já me tirou. Porque a gente às vezes perde isso de vista. Às vezes a gente anda tão ansioso porque a gente está esperando por algo e a gente se esquece de onde o Senhor já nos tirou. Às vezes você está vivendo exatamente o que você tem orado há tanto tempo. Há tanto tempo. Né? Há tanto tempo você tem orado por isso, você tem pedido por isso. E aí quando você começa a viver a fase que você tanto sonhou, você perde ela de vista. Por quê? Porque você já está preocupado com o que ainda vai acontecer. Então, descanse no Senhor. Contemple os feitos do Senhor.
Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Então ele está falando aqui, encham o seu coração, encham a sua mente das palavras do Senhor. Das palavras do Senhor. Acontece que a gente se entrega para essas dores. Acontece que a gente se entrega, se abate nesse deserto. Então a gente começa a questionar os desígnios de Deus, a gente se afasta dos desígnios de Deus. A gente fala, olha o que você tem feito, olha para onde eu tô indo. E aí a gente se afasta, começa a encher a nossa mente com as mentiras que o inimigo tem colocado. Começa a encher a nossa mente com as mentiras que a nossa mente tem colocado, porque a nossa mente mente. Gente, a nossa mente, nós temos cerca de 70 mil pensamentos diariamente. Desses 70 mil pensamentos, vocês acham que 70 mil vão ser pensamentos bons? Pensamentos de alegria, de esperança, de felicidade? Não! Por isso a gente precisa aprender a filtrar e dar espaço para aqueles pensamentos que realmente vão trazer vida para os nossos corações. Entende? Por isso é tão importante isso que a gente tem feito. Enchido o nosso coração e a nossa mente de esperança com palavras do Senhor. De ei, você não está sozinho. Ei, isso é só uma fase. Quantas pessoas, na Bíblia já passaram por isso? Homens de fé se abateram. O próprio Jesus chorou. O próprio Jesus se angustiou. Então quem somos nós? Nós somos humanos que estamos sendo lapidados. E muitas vezes esses sentimentos ruins vão tomar conta. Mas não é para eles permanecerem no nosso coração. Não é para permanecer. Mas é para nos ensinar. É para nos fortalecer. Amém? Então, pensem nessas coisas. O que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Espiritualmente e emocionalmente dizendo. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus que estará com vocês. Então, quantas vezes a gente sai da live, o Senhor nos entrega uma porção, a gente sai da live, sabe tudo isso que a gente ouviu, a gente faz totalmente diferente. Então o Senhor está falando, ponham em prática, por mais difícil que seja. Ponham em prática. Vocês não estão sozinhos. Então não adianta a gente só crer. A gente tem que ir e fazer. Oração é orar, mais ação. Dar passos de fé. Caminhar mesmo quando a gente acha que não vai dar conta. Pedro é um exemplo claro disso, quando ele estava andando sobre as águas. Pedro começou a se afundar quando? Quando ele perdeu Jesus de vista, quando ele começou a olhar para as circunstâncias, quando ele começou a olhar, pera, eu estou andando sobre as águas, isso não vai dar certo, eu vou afogar, vai. A nossa mente. Pedro começou a se desesperar. O que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Eu vou me afundar. Ele perdeu naquele momento Jesus de vista. Ele começou a se distrair, a circunstância começou a falar mais alto. Então, o Senhor está nos convidando para uma nova fase, para uma forma de enxergar a vida. Amém? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque seja necessário, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Gente, olha que lindo o apóstolo Paulo. Ele falando que ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Ele falou, eu sei o que é passar necessidade, mas eu sei também o que é ter fartura.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é a circunstância que vai ditar a sua vida. Não é o que você está passando agora que vai ditar a sua vida. A gente tende a colocar a nossa vida no que a gente tem vivido hoje, gente. E não é. Não é. Às vezes você está passando por uma fase muito boa. Mas amanhã você pode passar por algo que vai te atormentar. Independente se é algo que você está passando é bom ou ruim. Se você está passando por uma fase próspera, glória a Deus. Se você está passando por uma fase que tudo tem dado certo na sua vida, glória a Deus. Mas quando as provações vierem, quando o deserto vier, e eles vão vir, porque nós estamos aqui para sermos lapidados, então quando esses sentimentos ruins vierem, e eles vão vir, que você dê graças. Que você aprenda que Deus é o mesmo Deus que esteve com você nos dias bons, é o Deus que estará com vocês nos dias ruins. A gente só não pode perder de vista quem Deus é, de onde Deus já te tirou e vai te tirar mais uma vez. Entende? Então o apóstolo Paulo, ele aprendeu a ser sustentado pelo Senhor. Ele aprendeu a ter o sustento no Senhor, a entender que o Senhor é quem provê tudo para ele. Né? Então ele falou, olha, eu já passei por dias muito bons, por dias muito ruins. Então hoje eu aprendi que quem me sustenta, independente das circunstâncias, é o Senhor. É o Senhor. Então, não andem ansiosos por coisa alguma. É justamente isso, aprendendo de que o dia ruim vai vir. Ninguém é carta branca para os dias ruins. Ninguém é carta branca para os sentimentos ruins, para a ansiedade, para a angústia. Todos nós vamos sentir. Mas como nós vamos sentir isso? Será que no momento que a nossa alma se abater, a gente vai esquecer de quem Deus é? Ou a gente vai ser convidado a entrar numa nova atmosfera de oração, a numa nova atmosfera de renovo? Entende? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Que a gente não perca isso de vista, gente. Sabe? Eu sempre dou esse exemplo, mas sempre existem pessoas novas aqui. Então eu sempre gosto de repetir, porque eu repito para mim mesma. Às vezes, quando a gente está passando por algo muito difícil na nossa vida, por um sentimento muito ruim, a gente tende a o quê? A querer brigar com o sentimento. A gente tende a querer enfrentar o sentimento, a situação, né? Então é como se uma onda viesse sobre a gente. Essa onda são as preocupações, a ansiedade, os medos. E aí, quando você está no mar, quando uma onda vem muito grande, o que você faz? Se você tentar pular e enfrentar a onda, você vai fazer o quê? Você vai se afogar. A onda vai bater na sua cara, você vai machucar. Você vai ser tomado por ela, porque ela muitas vezes é mais forte do que nós mesmos. Então o que a gente faz? A gente mergulha. A gente passa debaixo da onda. A gente espera aqueles sentimentos ruins passarem por cima da gente. Sabe? A gente descansa. E esse lugar de descanso é onde a gente encontra o Senhor. Na hora que a gente descansa, a gente olha para o lado e a gente vê o Senhor ali. E aí quando a gente volta com fôlego. A gente volta renovado. A gente volta mais forte. A gente volta sem se machucar. Então não tente brigar com seus sentimentos. Não tente brigar com o que você tem sentido. Mas tudo isso que você tem sentido é um convite de Deus. Um convite de Deus para te buscar para a presença dEle. Para uma entrega maior. Para uma oração mais sincera. Para um tempo a sós maior.
Amém? Não negligenciem a saúde mental de vocês. Busquem ajuda também. Não sejam religiosos, tá? O Senhor espera, o Senhor coloca bons profissionais. Muitas vezes é um hormônio que está desregulado. Muitas vezes é algo ali que está faltando, uma vitamina, algo que não está dando certo. Busque ajuda. Qual foi a última vez que você fez exame, gente? Qual foi a última vez? Teve uma pessoa que me buscou e falou: ai, minha vida tá tudo dando... Nossa, tá difícil, assim, a minha rotina. E eu não consigo. Eu falei: pera, como é a sua rotina? Como você se alimenta? Como você se cuida? Como você tem alimentado seus pensamentos, suprido seus sentimentos? Qual foi a última vez que você foi a um médico, fez exames? Qual foi a última vez que você fez algo por você, fez um exercício físico, se alimentou bem? Gente, nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Não negligencie. Não negligencie a saúde emocional de vocês. Nós só vamos conseguir viver um novo tempo com o Senhor quando a gente estiver maduro e bem para viver. Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa se fortalecer para a fase que vai entrar. Como que a gente se fortalece? Corpo, alma e espírito. Espírito fraco não habita, espírito forte não habita em corpo fraco. Fortaleçam o corpo de vocês. Façam exercício físico, cuida da saúde, cuida da alimentação, cuida do que você assiste. Às vezes você vai dormir tão ansioso porque você fica assistindo filme, umas séries loucas, umas coisas, sabe, perturbando a cabeça da gente. Deus me livre. Aí você vai assistir o filme, você quase coloca a bacia de sangue assim debaixo da televisão, de tanto sangue que sai. Não é? Isso perturba a mente da gente. Aí você vai dormir com aquele coração acelerado, aí você fala: é espiritual. Pera, nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Você tem feito a sua parte? Você tem se cuidado? É claro que existe a parte espiritual. É claro que existe. Nós não podemos negligenciar ela também. Mas muitas pessoas focam só no espiritual e esquecem da alma e do corpo. E aí acham que colocam tudo na conta de Deus. Colocam tudo na conta de Deus. Deus está falando: você também precisa fazer a sua parte. Você também precisa fazer a sua parte. Amém? Então, que a gente não negligencie o presente que o Senhor nos entregou, que é a nossa vida. É a nossa vida. Amém? Não andem ansiosos por coisa alguma. Entreguem as suas súplicas, as suas orações naquele que nós podemos tudo, naquele que nos fortalece. Amém? Um puxão de orelha no final da live. Mas é verdade. É verdade. Sabe por quê? Porque, por exemplo, vou falar pra você ser muito sincera. A última vez que eu entrei nessa fase, foi porque eu negligenciei a minha saúde. Eu queria dar conta de tudo. Desculpa, gente. Eu queria dar conta de tudo. A minha rotina estava insustentável. Um ser humano normal não daria conta daquilo. E eu achei que eu ia dar conta. Né? Eu achei que eu ia dar conta. E não dava. E não dava. E aí eu lembro, gente, que o Senhor, Ele envia, né, pessoas para colocando no nosso caminho. Eu fui ao médico. E aí eu fui falando com ele falou: Isabela, o Senhor te entregou, te deu mais uma chance. Gente, o médico era cristão. E eu não sabia. E ele falou assim: o Senhor te deu mais uma chance. E sabe o que você tá fazendo com a chance que Ele te deu? Você tá jogando fora, porque você tá querendo abraçar o mundo. Mas você não vai conseguir abraçar o mundo. Deixa o Senhor te preparar, né? Vá no seu tempo. Às vezes a gente fica tão, né, focado na vida das outras pessoas. Vê, nossa, olha o que a pessoa faz, olha onde ela tá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você quer ter uma rotina insustentável. Só que não, gente. Cada pessoa é uma pessoa.
Então não se compare, cuida de você. Cuida de você. Cuida da sua mente. Cuida, sabe? Cuida do ambiente que você tá. Não adianta você querer abraçar o mundo se você não consegue se abraçar. Não adianta. Então se abraça primeiro. Cuida de você primeiro. Cuida da sua mente. Cuida do seu corpo. Cuida do seu espírito. E aí sim você vai conseguir cuidar das outras pessoas. E das outras pessoas. E das outras pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu amo vocês, gente. Glória a Deus por isso. Só que a gente vai fazer agora uma oração clamando, gente. Eu peço que vocês se concentrem nisso. A gente vai clamar a Deus por todas as pessoas que estão passando por esse momento. Porque é algo sério. Nós sabemos quantas pessoas hoje em dia têm tirado sua própria vida. Têm perdido a vontade de viver. Né? Têm perdido esse fôlego de vida. Têm perdido as esperanças. Têm perdido a cor na vida. Então nós vamos agora levantar um clamor por todas essas pessoas. Nós vamos levantar um clamor agora. Por todos, às vezes você conhece alguém, às vezes você é essa pessoa. Vai dando nomes, sabe? Vai clamando ao Senhor por cura mesmo, por fôlego de vida, sabe? Uma alma curada, um espírito curado, entregue a Ele. Então a gente vai levantar esse clamor agora. Tudo que você estiver fazendo, para um pouco, se você está no seu trabalho, feche seus olhos. Se concentre nisso. Fale com o Senhor. Pede para que Ele agora tire toda e qualquer distração. Eu peço, Senhor, tira toda e qualquer distração. Que a gente esteja tão somente aqui, Pai, ouvindo, te sentindo, Pai. Eu te peço, venha mesmo com a Tua presença. Que cada pessoa nessa manhã sinta a Tua presença. Nós precisamos te sentir. Nós precisamos, Pai, do Senhor, do Teu falar, da Tua presença, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Mesmo quando nós achamos que não vai dar certo, que nós não conseguimos, que nós não somos capazes, o Senhor vem e nos mostra que não é por nós mesmos, que nós não estamos sozinhos. O Senhor nos teceu no mais íntimo do nosso ser, lá no ventre da nossa mãe. O Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. O Senhor conhece cada inquietação do nosso coração. O Senhor conhece cada inquietação da nossa mente. Cada sentimento ruim que tem nos abatido. Cada pensamento ruim. Pensamentos em desordem, Pai. Tantas pessoas que estão perdendo as esperanças. Estão perdendo a alegria de viver. Sabe, Pai, tantas pessoas que já pensaram em tirar sua própria vida. Ô Senhor, nós clamamos, levantamos um clamor nessa manhã. Por todas essas pessoas. Por todas essas vidas, Pai. Nós te pedimos, nós te suplicamos. Nós declaramos, em nome de Jesus, cura, Pai. Cura todos esses sentimentos. Cura toda e qualquer depressão que caia sobre terra, Pai. Todo sentimento de depressão, de ansiedade, de medo, que tem aprisionado tantos corações, que tem aprisionado tantas mentes, Pai, que tem destruído tantas vidas, tantos projetos, tantos sonhos, Pai. Reaviva esses sonhos nessa manhã, Pai. Reaviva, Pai. Traz, sabe, coloca em cada coração dessa live a paz que excede todo o entendimento. Traz o teu renovo, que as tuas misericórdias se renovem nessa manhã, Pai. Nós te suplicamos, Pai, que cada um aqui seja capaz de te sentir, que cada um aqui seja capaz de sentir o teu renovo, Pai. Famílias sendo restituídas, corações sendo restituídos, sonhos sendo restituídos,
vidas sendo restituídas. Sopra seu fôlego de vida nessa manhã, fôlego de viver, fôlego de sonhar. Coloca novos sonhos no nosso coração, em nome de Jesus. Pessoas às vezes que estão ouvindo e que estavam pensando, Pai, em fazer alguma bobagem, sabe, Pai? Em pensando em tirar sua própria vida, nós te suplicamos que caia por terra em nome de Jesus. Que paralisa toda e qualquer ação do inimigo sobre qualquer vida aqui, Pai. Traga um renovo, traz cura. Curas não tão somente psicológicas, emocionais, mas muitas pessoas aqui também, Pai, tem um diagnóstico. Eu sei que existem pessoas aqui que me assistem do hospital, Pai. Então entra em cada leito, Pai. Sabe? E coloca as tuas mãos sobre cada vida, Pai. Cura. Cura tudo, Pai. Traz um renovo, toda dor, Pai. Tira toda dor. Tira toda aflição. Tira todo o medo, Pai. Em nome de Jesus, e traz o seu renovo nessa manhã, Pai. Tantas famílias aqui que me assistem, Pai, que escutam a Tua palavra, que buscam do Senhor. Famílias tantas vezes que estão passando por problemas, Pai. Seja qual for o problema, que o Senhor se levante e mostre que o Senhor é maior do que todos eles. Venha mesmo, Pai, trazendo a fé, aumentando a nossa fé, fazendo o nosso coração queimar pelo Senhor, trazendo um renovo, Pai, trazendo esperança, trazendo alegria de viver, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, que ninguém saia daqui, Pai, como entrou. Faz tudo novo, tudo que está fora do lugar aqui dentro, que o Senhor coloque no lugar. Todos os nossos pensamentos, sentimentos, Pai. Vai ajustando tudo, que a gente tenha força para enfrentar todos eles. Que a gente coloque-se frente a frente aos nossos medos. E mostre, Pai, que assim como Davi venceu Golias, nós somos capazes de vencer todos esses monstros que se levantam sobre a nossa vida. Porque o Senhor já venceu todos eles. Porque maior é aquele que habita em nós, Pai. Não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, não, Pai. É porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece, Pai. Então nós te pedimos, nós declaramos, Pai, eu declaro sobre essa live uma nova fase, Pai. Pessoas saindo do deserto, Pai. Pessoas vivendo a melhor fase das suas vidas. Pessoas conseguindo contemplar a alegria de viver. Pessoas voltando a ter felicidade, a ver cores por esse mundo, Pai. Contemplando a Tua criação, contemplando as Tuas bênçãos. Contemplando que Tu és bom. Obrigada, Jesus. Porque sem o Senhor, nós não seríamos capazes. Obrigada pelo Teu sacrifício. Porque graças a Ele, nós conseguimos vencer essas batalhas. Obrigada, Jesus. Nós não queremos dar um passo sem que seja fora da Tua presença, fora do Teu cuidado, da Tua consagração, dos Teus caminhos. Protege, Pai, todos os nossos passos. Nos livra de todo e qualquer mal. Nos livra das armadilhas do inimigo. Nos livra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Hoje é dia 11 de julho. 11 de julho. Transformação que dá frutos. Pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios de nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Separe um tempo todos os dias para deixar que a palavra de Deus o transforme. Peça a Deus que fale a você enquanto a lê. Diga-lhe que escolheu viver em seus caminhos. Não aceite fazer parte de nada que seja questionável.
Você crescerá no Senhor na mesma porção em que você cresce em sua palavra. Sem fincar as raízes nas Escrituras, você não amadurecerá de verdade, mas apenas tomará conhecimento dos fatos. É possível ter conhecimento da palavra, mas não ser tocado nem transformado por ela. E você quer ser transformada e não apenas informada. A Bíblia diz que produziremos frutos e floresceremos até mesmo na velhice para poder declarar que o Senhor é bom e que Ele é o alicerce do qual permanecemos. A única maneira de produzir fruto ao longo de toda a vida é ter a certeza de que as sementes da palavra de Deus estão plantadas em nosso coração, para que cresçam e produzam com fartura. Peça a Deus que retire de seu coração tudo que esteja impedindo o desenvolvimento de boas sementes. Diga a Deus todos os dias: como tenho prazer em teus mandamentos, como eu os amo. E haja de acordo com essas palavras. Senhor, quero ter cada vez mais amor por tua palavra, lançando raízes profundas nela e permitindo que ela me transforme continuamente, para que eu dê muitos frutos ao longo de toda a vida. Amém. Amém. Transformação que dá frutos, né? Então o Senhor não quer que a gente passe por essas fases e só passe e aí o que acontece? Nada. Não, Ele quer que a gente alicerce os dois pés, toda a nossa vida na palavra dEle, para que a gente não caia novamente, não viva as mesmas dores, não viva os mesmos erros. Amém? Então é isso, pessoal. Eu vou colocar um louvor. O louvor que eu escolhi é um louvor que, nos meus momentos de aflição, ele é um pouquinho mais alegre, assim, mas escutem a letra dele. Esse louvor falava muito ao meu coração e era como se fosse um consolo do Senhor mesmo, sabe? Então espero que fale com vocês também. Glória a Deus pela vida de cada um. Se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. As nossas lives acontecem de segunda a sexta, 8 horas da manhã. A live vai direto para o YouTube. Então nós estamos quase batendo 1000 seguidores. Então se você não é inscrito, se inscreva. Compartilha para que mais pessoas ouçam, né? Se você foi tocado, envia para alguém, né, que está precisando dessa palavra também. Então vai ser direto, eu vou postar lá no YouTube. Fica salva 24 horas no Instagram também. Tá? Nós temos o nosso grupo no WhatsApp, que o link tá na bio do Instagram, amém? E é isso, essa semana teremos a live sobre jejum, eu vou avisar vocês se vai ser na quarta ou na quinta, eu acho que vai ser na quarta mesmo. Então fiquem de olho lá no Instagram, que eu vou pedir pra vocês só me ajudarem em questão do horário, qual horário fica melhor pra vocês votarem, tá? Essa semana também eu tô um pouco sumidinha lá do Instagram, porque eu tô focando toda a minha energia na mentoria para as mulheres, que vai ser uma bênção, Então, se você que é mulher já se inscreveu, já inscreveu o formulário, em breve eu vou entrar em contato com todas, dando mais informações, tá? Só tô terminando de fazer tudo certinho, que eu quero mesmo que todas vocês sejam tocadas, né? Que seja um tempo precioso. Então, se você também tem interesse na mentoria das mulheres, pode me mandar uma mensagem no direct, que eu tô enviando os formulários, tá? E assim que a gente tiver todas as informações, eu envio todas as informações para vocês. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus, tá? Então, vou colocar o louvor. O louvor se chama Sossega. Eu amo esse louvor. Prestem atenção na letra dele, tanto que a letra dele é linda. Linda demais. E se é a sua primeira vez, quantas pessoas aqui pela primeira vez permaneçam nesse propósito? Nós estamos aqui diariamente. E diariamente tem algo pra gente aprender, né? Gente, a gente pode ler a Bíblia 50 vezes. 50 vezes. Que a cada vez que você passar por um versículo, você vai sentir algo diferente. O Senhor vai falar algo diferente pra você. Então, a gente sempre vai ter algo pra aprender. A gente sempre vai ter algo para ser direcionado pelo Senhor, né? Amém? Alguém tá perguntando se eu fiz um vídeo com meu testemunho. Não, gente, eu até tenho muita vontade. Aconteceu tanta coisa, eu falo que realmente eu sou jovem,
Mas nesses 5 anos, o Senhor fez assim na minha vida. E aí eu coloco ele em ordem, assim, eu tô colocando meu testemunho em ordem. O que aconteceu primeiro? O que eu senti primeiro? Qual que foi a primeira vez que o Senhor me tocou? Sabe? Mas eu quero fazer um vídeo mesmo, porque eu sei que pode impactar várias pessoas, porque realmente foi uma bênção. Eu sou grata pelo Senhor. Então eu sou grata por tudo que eu passei, por tudo que o Senhor fez, que eu sei que fez parte da minha transformação e para eu estar onde eu estou hoje, né? Eu só sou capaz de reconhecer Deus em muitas coisas porque eu experienciei muitas coisas com Ele. Então eu vou gravar esse vídeo, gente. Vou tentar gravar essa semana. Eu tô passando por uma fase olha aqui o bate-papo. Tô passando por uma fase também de tantas mudanças na minha vida. Em breve, gente, poucos meses mesmo, eu vou me casar, vou me mudar de casa, é mudança, né? E aí eu tava fazendo uma transição de profissão, assim. Gente, no testemunho eu vou falar com vocês tantas coisas que o Senhor mudou. Mudou tudo, assim, né? Todas as minhas certezas, as minhas vontades, os meus sonhos, Ele transformou. Então eu tô passando por essas mudanças, assim, e tenho aprendido a respeitar cada uma delas, sabe? Antigamente eu queria abraçar tudo, abraçar o mundo, igual eu falei pra vocês, e dar conta de tudo. E hoje eu entendo que não. A gente precisa passar por cada fase, vivendo cada fase. Vivendo cada coisa que o Senhor nos entrega, cada sentimento, né? Então, eu tenho aprendido muito nisso, a contemplar a fase que o Senhor tem feito eu viver. E tem sido muito bom, tem sido muito gostoso, sabe? Tenho vivido muitas coisas com Ele e quero ir aos poucos compartilhando um pouquinho com vocês, amém? Então, o louvor chama Sossega. Escutem a letra desse louvor, é linda demais. Vem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério
espero. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Maravilhoso, né, gente? Eu cantava esse louvor e falava: sossega, minha alma, sossega, espera, vai ficar tudo bem. Às vezes você não tá entendendo agora. Entrega, espera, confia que o Senhor tá fazendo a obra, né? Às vezes ele precisa dar uma bagunçada para dar uma organizada. Amém? Então, Deus abençoe muito vocês. Obrigada pela presença de todos vocês aqui diariamente. Que o Senhor abençoe imensamente vocês, tá? Então, eu espero vocês amanhã, 8 horas da manhã, se Deus nos conceder essa graça. Beijo!